Bom, aí é um recurso. Alguém pediu para revisar, Nelson, eu estou com dificuldade se é um recurso ordinário ou se é um recurso extraordinário. Você está com dificuldade porque você está puxando pela memória. Não tem que puxar pela memória. O que você tem que fazer é abrir o vademécum. A prova está falando para você, a prova está dizendo para você que a ação começou no STJ, ou no TST, ou no TSE, ou no STM. Começou aqui, abriu por causa da peculiaridade do réu, ele tem um fórum privilegiado, abriu aqui o processo. Cara, o Supremo é o único tribunal acima, mas o Supremo vai funcionar como segunda instância. Todas as vezes que o Supremo funcionar como segunda instância é porque é um recurso ordinário. O recurso será, e a gente vai cortando assim, ó. Se você faz a primeira pergunta, é um recurso isso, meu Deus? É um recurso. A segunda pergunta, quem responde não é você. A segunda pergunta, quem responde é o vademécum. É um recurso ordinário? Abre o vademécum e vai estar no 102.2, se for para o STF. Ou vai estar no 105.2, se for para o STJ. Aqui chama até de apelação de segundo grau, né? A única hipótese que foge disso aqui está no 102.2 do mesmo jeito, na linha B. Qual seja crime político. Crime político, ele é de um juiz federal. Ele está no juiz federal, mas lembre-se, às vezes falta um juiz federal lá naquela cidade. A prova está dizendo que por falta da justiça federal naquela comarca, naquela seção, um juiz estadual assumiu como se fosse, substituindo o federal. Ele atua como se federal fosse. Então não deixa de ser, apesar de ser um estadual, não deixa de ser um juiz imbuído da competência federal, exercendo uma ação, julgando uma ação de crime político. Eu não tenho que lembrar disso, pessoal. Eu tenho que abrir o vademécum. Percebe? Encaixou aqui ou aqui, é ordinário para o Supremo. Mas talvez você leia e diga, não se encaixou, Nelson. Ai, meu Deus, ele disse que não começou no STJ, começou no TJ ou no TRF. Será que é um recurso? A resposta foi sim. Será que é um ROC para o Supremo? A resposta foi não. Então, será que é um ROC para o STJ? E eu tenho que abrir o 105.2. E você vai ver que se começa aqui, o STJ está funcionando também como segunda instância. Só há uma exceção que está lá também. Está lá no centro de qual? Quando o juiz federal, de novo o juiz federal está com uma causa internacional. De um lado está a cidade de Vicência, polo industrial de origem suíça, cidade super desenvolvida, na vanguarda da humanidade. Falei de Vicência uma ou duas vezes aqui, ou talvez todas as aulas. Mas do outro está os Estados Unidos. No polo ativo, Estados Unidos e China, brigando pela hegemonia mundial com Vicência. Pobre coitado desses dois. Ou então, Vicência contra um organismo internacional. A ONU contra Vicência, pobre da ONU. A OPEP contra, a OTAN contra, a OMC contra. Um organismo internacional de um lado e Vicência. Vicência ou uma pessoa? Pessoa física ou jurídica? Do outro lado. Cara, é juiz federal? É. Só que aqui ele vai para onde? No caso de crime político, para o STF. No caso da justiça, da decisão da ação internacional, STJ. Eu não preciso e nem tenho que lembrar disso. Eu tenho que consultar o vademécum. Não bateu em nenhum desses. A pergunta seguinte é, então será que é um REST? E sua dificuldade em diferenciar um ou outro é porque você não está abrindo o vademécum só. Porque no REST, o Supremo está funcionando, ou o Supremo aqui, está funcionando como terceira instância. Já não é segunda, cara.
Se for segunda instância, Roque. Se é terceira instância, talvez uma quarta, não, quarta é difícil, mas uma terceira instância, é porque é recurso extraordinário. E aí você vai abrir o 102, só que dessa vez no inciso 3. 102, 3. E vai ver qual das 4 situações é ela. Só tem uma pegadinha aqui, que é a linha D. Lei federal versus lei local. Lei local versus lei federal. Lei local, na verdade, lei versus lei, eu gosto de dizer assim. Lei versus lei. É a única situação em que não é a Constituição que está sendo agredida, e sim uma outra lei. Isso é interessante, essa linha D, os alunos fazem às vezes uma confusão, porque não entende, professora, se o Supremo está ali para analisar as causas constitucionais, por que está chegando um conflito de normas? Mas a gente pensar a natureza da nossa prova, isso também é um conflito constitucional, uma usurpação de competência. A gente fala disso toda a aula. Eu sempre digo a vocês, gente, prestem muita atenção nos artigos 21 ao 24. Então, se eu tiver uma lei municipal tratando de uma matéria, por exemplo, que é de uma matéria de lei federal, isso é um conflito de competência. Isso é uma usurpação de competência e é inconstitucional. E é por isso dessa linha D. Então, às vezes, os alunos ficam confundindo e achando que isso é caso de recurso especial, e não é especial. É, de fato, extraordinário por conta desse conflito. Então, é interessante prestar atenção nessa linha D, porque essa, como o Nelson falou, é a única situação... Eu achando que é quadro para acordar, é parede. É a única situação que pode confundir vocês, tá certo? As outras são muito simples, porque as outras alguém está agredindo a Constituição. O guardião da Constituição é o Supremo. Essa não, a norma estadual municipal agride a lei federal. Cara, mas veja, como o Manu falou, a repartição de competências está clara, uma está agredindo a competência do outro. Está agredindo o 22, o 30, o 25, alguém está sendo agredido na Constituição. Por que a pegadinha? Bom, se for, gosto de dizer, lei versus lei, recurso extraordinário. Se for lei versus ato de governo local, você não vai encontrar no 102, vai encontrar no 105.3. Aqui já é recurso especial. Mas eu não tenho que lembrar disso. Eu tenho que estudar o caso, vi o caso e abro o vademécum. Difícil isso? Mas esse lei versus lei que você coloca aí é da linha D de dado, é? D de dado. Porque está aqui em face lei federal, né? Lei local. Lei local, ele fez prevalecer uma lei do município, por exemplo, ou de um estado, pegar do município. Fez prevalecer a lei do município de Vicência, ao invés da lei federal. É uma situação. Lei versus lei. Mas aí não é a lei versus lei não é Então, Não. Essa é a pegadinha. é uma situação, por exemplo, o município de Vicência passou uma lei sobre trânsito. Isso. O município de Vicência fez uma lei sobre trânsito. Aí depois vem a lei federal, que é a competente, segundo o artigo 22, e a União vem e legisla sobre trânsito. Veja, a gente viu isso aqui, a União finalmente legislou. O que é que tem que acontecer com a lei estadual, ou nesse caso municipal? Ela fica revogada ou suspensa? Suspensa. Mas no caso em concreto, a prova está dizendo que o juiz, ao invés de dizer assim, suspende essa, não se aplica essa, o juiz disse, não, vamos aplicar a lei de Vicência. A lei local prevaleceu sobre a lei federal. Como é lei versus lei, você pensa, eita, é RESP. Mas você está pensando isso porque não abriu o vademécum, tem que abrir o vademécum. Exatamente, se o município legislou sobre direito penal. O município legislou sobre direito penal. Precisa fazer um tipo penal específico naquele município. O Estado legislou sobre. Na falta da lei de licitações, eu dei muito exemplo de licitação aqui porque é meu dia a dia. Então, o município fez a lei, mas depois surgiu a lei federal. E prevaleceu a lei estadual, a lei municipal, a lei local. Cara, não pode. Agora, se ele tira a lei e coloca lá o decreto do governador, o decreto do prefeito, uma instrução normativa lá da secretaria de não sei das quantas, se já não é norma legal, e sim infralegal, se é o que a gente chama aqui genericamente de ato de governo local, que norma? Não importa. Aí você não vai encaixar no 102.
3. Você vai encontrar isso. Tá assim mesmo, lei versus ato de governo local. Tá lá assim escrito. Bateu no teu caso, nós estamos diante de um recurso especial. Professor, um exemplo de ato de governo. Um decreto normativo do próprio presidente da República, ou sei lá, do governador, do prefeito, que desrespeita a lei. É diferente. Então, o prefeito e o município, ele edita um ato normativo no poder do exercício dele regulamentar que desrespeita uma lei local. É diferente. Aí é um ato desrespeitando uma lei. E lá, quando eu falo do recurso extraordinário, não. É uma lei municipal ou estadual legislando sobre a matéria que é de competência da União. Então, aqui eu tenho uma inconstitucionalidade formal do tipo orgânica, uma usurpação de competência. É por isso que o recurso aqui é extraordinário. Enquanto um ato, não. Agora, o parâmetro não é mais a Constituição. É a lei federal que foi desrespeitada. É diferente. Por um prefeito ou um secretário. Fala de lei federal. É porque é muito parecido. É muito parecido o jeito que está escrito. Inconstitucionalidade e legalidade. Exatamente. É a única pegadinha. É muito parecido o jeito que está escrito. Mas às vezes eu fico confusa quando se trata de interesse local do município. Se for local, pense em qualquer coisa que não seja da União. Artigo 30. Você vai ver que o município... Não. Eu sei disso, professor, mas teve um dado agora que entenderam que o município estava querendo colocar aqueles empacotadores em loja. Aí dizia que era inconstitucional. Porque era de competência... Porque era de competência da União, que não podia utilizar, porque ficaria inconstitucional material. O município não podia obrigar, porque se tratava de livre iniciativa. Aí estaria entrando nesse chefe, né, que não se dá livre concorrência. Aí, mas o município poderia legislar, porque se tratava de interesse local, pelo tipo de fila na espera do município de supermercados, que não podia ultrapassar. Mas pra mim, tipo assim, é antagônico, porque como é que ele diz uma coisa que a matéria que afeta a livre concorrência, mas ele pode legislar sobre o tipo de fila na espera? Então, a prova da gente, ela sabe dessas discrepâncias e ela não quer trabalho. É feito o Nelson já falou aqui hoje. Ela não vai querer colocar na tua prova uma matéria que vai causar muito recurso. Então, tudo que vai cair na nossa prova vai estar muito claro lá. Essa sua casuística, ela é válida É. no mundo lá fora. Exato. Se ela leva esse problema para a prova, é muito provável que a gente não tenha uma peça possível. Um tipo de recurso possível. Por exemplo, na prática, no mundo lá fora, você nunca entra só com um REST ou RESP. Na prática, você sempre entra com os dois. É o mesmo prazo. É o mesmo prazo. Se agride a lei, provavelmente a nossa Constituição é analítica, provavelmente também agride a Constituição. Só que veja, para a prova, eles não têm essa possibilidade. Você só tem um tiro, uma bala. É um recurso nesse caso. Então o que é que ele faz? Ele precisa excluir. Então quando você pega um caso como esse, ele tem que simplificar de tal forma que não caiba outra coisa. Percebe? Aí quando a gente pega e importa o caso para a nossa teoria aqui, você realmente fica assustado. Caramba, mas qual peça eu usaria? Provavelmente não usaria uma. Como eles não têm como te pedir mais de uma, o que é que eles fazem? Eles não entram nisso. É mais fácil do que a gente imagina. Pois não. Fiquei com uma dúvida relativa ao artigo 105, 3 a linha A, que me fala o seguinte: 105.3a, lê pra mim. contrariar tratado ou lei federal ou levar vigência. Perfeito. Aí fiquei com essa dúvida na questão da linha D do 102. Perfeito. Na norma que você lê, cadê aqui? Na norma que você lê, 105, o que está acontecendo é que eles estão negando vigência à lei federal ou tratado, porque tratado internacional, salvo se ele tivesse sido votado nas duas casas, em 2 turnos, lembra? Por 3/5 em cada turno, e versar sobre direitos humanos, salvo nessa hipótese, onde ele entraria com status de emenda, salvo nessa hipótese ele tem status de lei. Veja, regra geral, com exceção da linha D, com exceção da linha D, que é lei versus lei. Regra geral, quando eu agrido a Constituição, eu vou para o guardião da Constituição num reste, se não couber rock, claro. Ah, não, se eu agrido a lei,
e não for lei local versus lei federal, se eu estiver agredindo a lei, simplesmente a lei, eu vou para o REST. Nem botei aqui RESP, nem botei aqui ainda, mas eu vou para o recurso especial. 105.3. Quando você diz assim, negar vigência ao tratado, ele não está falando aqui especificamente de direitos políticos, direitos humanos e votação com Estado de emenda. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou agredindo uma lei. Nego vigência à lei ou tratado, que tem status de lei. Se negar vigência é o quê? Caramba, estou agredindo a lei, recurso especial. A linha D do 102.3 diz, eu fiz prevalecer lei local, ao invés de fazer prevalecer lei federal. No caso, não é quando haja uma agressão, e sim quando tem a dubiedade. Isso. E faz prevalecer a lei local. Matou a pau. Eu tenho duas leis aqui, mas a competente é a federal. Mas o Dementinho julgou, o Dementinho, juiz, disse que era uma... Não, quem tem que aplicar aqui é a lei de vicência, a lei local, a lei estadual, a lei não importa. Percebe a diferença? Aqui não é uma lei versus uma lei. Aqui só tem a lei local mesmo, desculpe, a lei federal mesmo, e eles não estão aplicando essa lei. No caso, vamos ver se eu consigo entender. Eu tenho uma DI relativa... DI não, tem uma de segurança relativa à questão de interpretação de lei. Existe uma lei municipal que visa sobre a questão de salário. Perfeito. E tem a lei federal, que fala do mesma matéria. Isso. Aí o seguinte, o juiz interpretou como a lei estadual é vigente. Estadual é competente e não a federal. Isso. Seria REST. REST. Mas se, no caso, eu fosse um decreto que estivesse violando a lei federal, seria a RESP. Perfeitamente. Não tem nenhuma lei prevalecendo sobre outra lei. Ou até um conflito entre lei municipal e estadual. É lei, mas agora já não é mais aquela usurpação. Lei contra a lei, sem ser federal, é RESP. Percebe que você não tem que decorar isso? É só entender. Eu gostaria de encerrar minha participação agora. Peraí que eu estava curvado. Eu gostaria de encerrar... Eu gostaria de encerrar minha participação e para passar a palavra para as meninas, dizendo uma coisa que vai acontecer amanhã, que é, na minha opinião, a única coisa que pode atrapalhar seu sucesso, sua aprovação. Tá? E eu vou além do nervosismo, eu vou ser mais generalista. A única coisa que pode aparecer amanhã e atrapalhar seu desenvolvimento, sua aprovação, é você mesmo. Só que você mesmo no sentido de desistir. Eu vou contar uma história rápida. Eu passo para vocês já, tá? Só uma antes da história. Gente, isso aqui eu não vou explicar não. É só para mostrar para vocês. Isso é só para simplificar uma revisão para vocês. Eu mandei para vocês esse material que a gente está usando. E só do mesmo jeito que eu fiz com as outras peças. Tem aqui os recursos também, tá? Tem os recursos. Tá aqui. O parecer. Eu tenho uma dúvida E sobre esse... a informação. Tá. Perfeito. Mande sua pergunta. Ah, posso? Sim. É porque a gente tava vendo ontem, acho que foi ontem, antes de ontem. Foi ontem, não foi? Nem lembro. Pronto, a gente Tá vendo algum... A gente tava conversando se tinha ou não uma cereja de bolo na peça de reclamação. Tem ou não? A questão do esgotamento das vias administrativas. Essa cereja de bolo aqui vai... Vamos imaginar, a reclamação está acontecendo porque estão usurpando a competência do Supremo. Aí você pode... A cereja poderia ser da usurpação de competência. Não. A caso de reclamação porque estão agredindo súmula vinculante. A cereja do bolo seria da agressão à súmula vinculante. Não. É um recurso administrativo e ele já esgotou as instâncias administrativas. Mas veja que ele está esgotando as instâncias administrativas e do mesmo jeito agredindo a súmula vinculante ou usurpando competência ou contrariando, negando a competência do Supremo. Mas calma, esgotar as vias administrativas tem que ir para o cabimento, né? Seria um pressuposto. Tem que ir para o poder cabimento, usar perfeitamente. a reclamação. Nesse caso especificamente quando for Mas tu pensa na reclamação seguinte, já existe um processo em curso. E houve um negócio tão errado, tão gritante, que eu quero reclamar logo. Então seria meio que a celeridade mesmo. É para pular a regra. Ao invés de esperar uma decisão para recorrer, eu já antecipo. Porque Até porque
a reclamação ela vai para o Supremo. Isso, então e assim, esse processo está correndo lá embaixo, entendeu? Eu entendo tudo isso. Era só realmente. Mas pra normalmente saber se é isso, existia- normalmente é isso que ele vai fazer, assim, ele vai te dar a sensação de que há um jeito mais rápido de resolver isso aqui. Tirando o habeas corpus, que de fato é a ação mais rápida do direito, então entre reclamação e habeas corpus, você faz um habeas corpus. A pessoa está presa. Habeas corpus. Habeas corpus. Você vai pensar em violação do segundo vínculo, não, habeas corpus. Agora imagine Mas que se não for isso- o seu ponto específico. Qual é a cereja do bolo? Eu tenho uma estrutura do 319 toda bonitinha, eu tenho a estrutura da gente aqui toda bonitinha, linda e maravilhosa. Qual é o ponto específico que eu vou colocar aqui? No caso da reclamação, como ela vai caber por vias distintas, a cereja seria exatamente demonstrar essa via. Agredir uma decisão vinculante. Eu falei súmula vinculante, mas uma decisão vinculante. Esse pode ser o tópico que a gente chama de cereja do bolo. Mas eu não posso dizer, é essa cereja, porque talvez não tenha agredido súmula vinculante e decisão vinculante. Talvez tenha usurpado competência do Supremo. Entraram com o RESP quando era REST, por exemplo, e o STJ aceitou. Aí essa pode ser a minha cereja do bolo. Eu arrisco dizer que, nesse caso, você poderia abrir um tópico específico ou colocar tudo já dentro da sua fundamentação. É porque a gente estava vendo um espelho de uma prova passada que eles abriram esse tópico. Perfeito. Ele disse assim, Nelson, Diga. o esgotamento, ele remota a lei 11.417. E diz assim, só será admitida a reclamação após o esgotamento das vias administrativas. Isso. É o artigo 7º da lei, o parágrafo 2º da lei 11.417. Perfeito. É nessa que ele joga. Isso aí poderia aparecer, por exemplo, dentro da sua fundamentação. Não, mas eu posso abrir um tópico específico? Pode. Aí seria a cereja do bolo. Mas veja que eu não posso dizer que essa é a cereja do bolo, porque talvez, no caso da prova, nem seja uma questão administrativa, seja judicial mesmo. Essa cereja vai mudar de acordo com o motivo da reclamação. Então, assim, em suma, a gente usa a estrutura da petição inicial, petição que seria a mesma que a habeas corpus, a ADI. Mas aqui tem a base legal dela, ó. Olha aqui a 11.417. Isso. Exatamente. E tá pintadinho no teu VAD. Aí se você não marcou, nesse material de revisão também tem, né? Porque como a gente já falou tanta coisa, É. não é legal o que a gente falou, que a gente se atenha exatamente a tudo aqui. Mas eu fiz esse material para vocês terem esse material de revisão pronto. Se você quiser tirar uma dúvida de alguma coisa, então eu esqueci como é isso a mesmo? legitimidade ativa daquela ação específica, tem aqui, entendeu? Mas acho que o que a gente trouxe, teórico, foi muito mais rico até do que ficar aqui o papel que vocês já vai ter em casa. Assim. Aí foi por isso que... Não, é porque eu coloquei isso aqui na minha, eu fiz um tópico. Aí a Marina, quando olhou, tremeu. Ai, meu Deus, qual é a sua? Não. Eu não sei nada de reclamação. Aí eu... Preocupe não, Marina, você está preparada, viu? Para fazer a prova. Pessoal, Não, ela tá. cada um de nós já temos o suficiente para a aprovação. É mais uma questão de confiança. É mais uma questão de bater no peito e ir. Só que amanhã seremos testados. Amanhã, sabe o que vai acontecer? E você vai lembrar de mim. Talvez você não xingue. Mas se fosse eu xingaria. Filho da mãe, bem que ele disse. Sabe o que vai acontecer amanhã? Ou fala assim, Manu é show, ó, belo dia. Amanhã você vai matar a peça e as questões. Você vai acertar mais do que o suficiente. Só que o risco que você corre, quando eu disse, o risco é você mesmo, o risco que você corre é orgânico. Não é orgânico. Vai chegar um momento em que teu cérebro vai cansar. E o nosso cérebro, fruto de milhões de anos de evolução, toda vez que a gente está numa situação desconfortável, ele tira a gente dali. Quando você está procrastinando, é o quê? É uma situação desconfortável que você não quer encarar e você procrastina. Isso é do ser humano. Sabe? Você está numa situação que você quer sair dali. E amanhã a situação será desconfortável. Amanhã o negócio vai incomodar. E quando chegar ali 40 minutos, 50 minutos, sabe aquela pesquisa em média, 40 minutos, mas um pouquinho mais, a sensação ali é de desconforto e você vai querer sair dali. É muito provável que você termine a prova, talvez você corra o risco, se você não estiver atento, termine a prova de qualquer jeito. Eu não sei essa daqui. E o que você vai fazer, talvez, o que você não vai fazer, na verdade, mas eu preciso que você fique atento, é desistir. E é essa história que eu quero contar, uma história verídica, a história que aconteceu comigo. Há uns anos atrás,
há um bom tempo atrás, até uns 15 anos atrás, mais ou menos, não, um pouquinho mais do que isso, eu defendia o clube português, aqui pertinho, né, na equipe de natação. E eu me lembro especificamente de um campeonato pernambucano que eu participei, onde eu era o favorito para a medalha de ouro nos 100 metros. Para quem não sabe, 100 metros é aquele que você vai lá, bate e volta. E quando chega aqui, foi e voltou, o primeiro colocado na medalha de ouro. Eu tinha o melhor tempo, mas assim, não era o melhor tempo, era o melhor disparado. Eu tinha mais de 3 segundos, não sei se você sabe, mas 3 segundos na natação é muito tempo. É coisa assim de meio corpo em relação ao segundo colocado. Então eu era o favorito. E todo mundo, a minha equipe lá, Nelson, tu vai arrasar, não sei o que, não sei o que. E eu também estava na final dos 50 metros. Mas nos 50 metros eu não estava na raia do meio, eu estava na raia da ponta. Eu era um dos piores, sabe? Um dos 8 melhores, melhor dizendo, do estadual de Pernambuco. Mas assim, na final eu não tinha a menor chance. Dos 50 metros é uma prova muito rápida. Os caras são desse tamanho, os braços são desse tamanho. E eu até magrinho, nadava pra caramba, mas não tinha chance, não ia ser, nem pode. Mas eu estava na final. Eu ia participar da final sabendo que numa eu tinha mais do que a melhor chance de ouro e a outra nem bronze eu contava. Lembro como se fosse hoje. Na noite do sábado era os 100 metros, a minha favorita. E meu treinador, ele sempre treinava assim. Estava aqui para pular, né? Naquele... esqueci o nomezinho agora, mas na plataforma para pular. Meu treinador sempre dizia assim, as suas marcas... Aí eu... Tinha um cacuete, que eu não sei de onde tirei. Prepara, ele falava, prepara, eu me abaixava, sei lá de onde eu tirei isso, e ele atirava, pá, e eu mergulhava. No sábado à noite, o cara disse, prepara, pá! Bicho, eu tava fazendo meu cacuete quando ele atirou. Todo mundo já tava abaixado e eu aqui, ó. Sabe o que é você ver o pé do último competidor desaparecer na água e você ainda está se abaixando? Aí eu me abaixei de qualquer jeito, pulei de qualquer jeito, meti o peito na água, o ar foi para fora. Aí eu tive que levantar. Numa prova dessa, você só levanta depois que vira. Eu tive que levantar a cabeça porque o ar saiu, sabe? Bateu isso. Aí quando eu levantei a cabeça, ainda estava dentro d'água, engoli água. Meu amigo, foi um inferno. Foi um inferno. E aí eu tinha que recuperar, mas uma prova como essa não dá tempo. Eu dei meu máximo e quando eu virei lá, quando eu me preparei para a virada, na verdade, as pessoas já estavam passando por mim de volta. Naquele momento eu vi que eu tinha perdido qualquer medalha. E aí eu fiz uma coisa que me dói até hoje no coração e eu queria muito que você evitasse isso. Quando eu dei a virada, eu desisti. Eu desisti. Eu continuei nadando, porque eu não podia me afogar. Mas eu nadei, sabe, como se estivesse aquecendo. Só para terminar a prova, só para chegar lá e sair. Naquela noite eu não dormi direito. Não pela medalha, mas porque eu não dei o meu máximo. Porque aconteceu algo e eu desisti na metade do caminho. Na manhã seguinte, no domingo, eu ia para aquela de 50 metros, aquela que eu não tinha chance. Mas aquela ali, eu tinha o segundo pior tempo dos 8. Cara, ainda era um dos 8 melhores de Pernambuco. E naquela ali, eu dei meu máximo. Eu nadei como se não houvesse amanhã. Não ganhei medalha, como era esperado. Mas eu terminei a prova de natação, muito melhor do que o da noite anterior. Aquilo eu terminei de cabeça erguida. O resultado não importava, se tinha ou não medalha, eu terminei sabendo que eu estava ali para dar o meu máximo e eu dei o meu máximo. Eu queria muito que você levasse isso para amanhã. Amanhã vai acontecer alguma coisa em que teu cérebro vai dizer, corre, sai, desiste. Vai acontecer alguma coisa, e esse alguma coisa é cansaço mesmo. Sabe, é estresse, é cansaço dessa jornada, cansaço do dia na prova, 5 horas, ai meu Deus. Eu queria que vocês lembrassem disso e desse o seu máximo. Vai lá e dá teu máximo. Eu não posso adivinhar futuro, mas eu tenho certeza que o seu máximo é o suficiente para você ser aprovado, aprovada. É mais do que eu sei que é. Talvez você nem saiba disso, mas eu sei que o seu máximo é o suficiente. Ah, Nelson, mas talvez Dona Jane esteja pensando, não, mas eu tive 7 OABs de primeiro, não importa. Dá o teu máximo. E na pior das hipóteses, você vai sair como eu saí lá, de cabeça erguida. Você vai sair dizendo assim, não, eu fiz
o suficiente. O resultado a gente vai ver. Mas eu fiz o que eu precisava fazer. Segue as técnicas. Cansou? Vai ao banheiro, ri no espelho. Pensa no Rei Leão, eu rio na cara do perigo. Volta e dá o teu máximo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar no bode comemorando. Certo? Era isso que eu queria.